Aleluias, o Senhor é bom, é um escudo para aqueles que nele temem. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 3, um salmo de Davi. Davi confia em Deus nos momentos de adversidade. E nós vamos falar sobre isso aí nessa noite. O escudo que me protege. O Senhor é escudo em todo o tempo. Salmo 3 diz o seguinte: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém. Você pode se assentar, por favor? O Salmo 3, ele foi escrito pelo rei Davi durante um tempo em que o próprio filho dele, Absalão, se revoltou contra ele. Então, conforme os registros bíblicos, no livro de 2 Samuel, nós encontramos essa história toda narrada, do início ao fim. Absalão, ele estava obstinado em tomar o trono do seu pai a qualquer custo. Era isso que ele queria. E ele tornou-se um perigoso inimigo do rei Davi. E como resultado disso, Davi foi obrigado a fugir, sair de Jerusalém para escapar da ira do seu filho. Vale lembrar que aqui Deus permitiu a rebelião, a revolta de Absalão contra seu pai, como parte da disciplina a que Davi foi submetido por causa do seu pecado com Batseba e do assassinato de Urias, que era o esposo de Batseba, um heteu. O salmo começa então com Davi dizendo que o número, ele vai falando para Deus, Senhor, né? Ele vai conversando com Deus, e ele fala que o número dos seus inimigos, dos seus adversários, havia crescido grandemente. Ele diz: são numerosos os que se levantam contra mim. Lá em 2 Samuel capítulo 15, versículo 13, diz que veio um mensageiro até Davi e lhe disse: olha, todo o povo de Israel segue decididamente a Davi. E algumas outras versões falam assim: o coração de todo o povo está ligado a Davi. Isso significa que essa oposição de Salomão, ela foi tão forte, tão persuasiva, que ele conseguiu arrebatar o coração das pessoas, dos israelitas, a seu favor. E é interessante a gente perceber que o salmista coloca intensidade aqui nas suas palavras, quando ele descreve o aumento das aflições do rei Davi. Ele diz que o número dos seus adversários tinha crescido, que eram numerosos aqueles que se opunham a ele, e que muitos ainda diziam: não há nem mesmo em Deus salvação para ele, nem Deus pode ajudá-lo. E Davi está num momento aqui de crise, de aflição, né, de depressão, por causa dessas perseguições que ele estava vivendo. A dor dele era amarga, por causa da conspiração dentro da sua própria casa. Irmãos, os problemas com os nossos entes queridos, com aqueles que são de casa, eles nos atingem mais, eles doem mais em nós do que quando são com aqueles lá de fora. Uma traição dentro de casa, ela dói muito mais profundamente do que uma traição de alguém que não é nosso laço de sangue. E Davi estava nessa situação. Ele foi abandonado por quase todos os seus homens, os seus próprios súditos haviam se tornado seus inimigos,
E ele expressou aqui no Salmo 3 vários sentimentos. A gente consegue sentir a aflição, a gente consegue ver a angústia, mas ao mesmo tempo fica visível para nós a confiança que ele tinha no Senhor e na ação de Deus em preservar as promessas que Deus já tinha feito. Então, em nosso dia a dia, no nosso caminhar diário, nós podemos experimentar, às vezes por consequência dos nossos próprios atos, ou não, né? E situações de conflito e de perseguição. Nós experimentamos isso constantemente. Então existem momentos que nós nos sentimos assim como Davi se sentiu, cercado por todos os lados, né? O número dos adversários parece que é crescente, que aumenta, e às vezes os adversários são externos, são dentro de casa, ou às vezes até dentro de nós mesmos, e isso nos faz até mesmo perder o sono. A adversidade, ela pode ser um ambiente favorável para que a gente exprima os nossos temores mais ocultos, né? E que a gente possa fazer renascer aí, fortalecer a nossa confiança total na ação de Deus, na ação do Deus sustentador, do Deus que é escudo, do Deus que é abrigo, que é rocha segura, né? No Deus que é salvação. É assim que a provação faz conosco, nos leva a ter essa confiança maior em Deus. Então Davi, ele não deixou aqui de ter socorro para o seu coração, tanto que o seu clamor pelo Deus da sua vida vem imediatamente depois desse desabafo. Ele começa desabafando, falando com Deus: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, muitos são os que estão falando de mim, nem para Deus não há salvação nele. E aqui ele vai mostrar para a gente, logo a seguir, o que Deus é para o seu coração. E é isso que nós vamos ver nessa noite. E no versículo 3, eu queria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, ele fala assim: mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Davi tinha certeza de que o Senhor é um escudo. Você pode repetir isso? O Senhor é um escudo, aleluias. Quando as circunstâncias são contrárias, nós somos tentados a pensar que Deus está contra nós. Mas as palavras de Davi aqui, elas nos lembram que é exatamente o oposto. Mesmo quando parecer que tudo está contra nós, Deus ainda está conosco, Ele permanece do nosso lado e nós podemos dar glórias ao Senhor por isso. E em oposição às zombarias que Davi estava sofrendo, ele diz que Deus é o seu escudo, o Senhor é o meu escudo, né? A sua fonte de coragem, no meio da desesperança, por causa da opressão dos inimigos, Ele pode fazer com que a esperança, ele pode reconhecer que a esperança está brotando do seu coração, brotando essa verdade dentro do seu coração, que Deus é aquele que o protege, que forma uma muralha ao redor dele, né? Que Deus é a sua fonte de coragem. Deus estava com Davi para protegê-lo dos seus inimigos, e essa verdade faz Davi encontrar alívio para o seu coração. Na vida, nós nunca podemos esquecer que Deus é o nosso escudo. Ele nos protege, Ele nos orienta, e Ele não permite que sejamos destruídos. E essas palavras de Davi nos fazem vir à memória também, né? Apesar das dificuldades que a gente enfrenta, muitas vezes, aquela palavra que o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, 31, e que foi lida aqui nessa noite, e nós falamos assim, muitas vezes: que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Era como se Davi estivesse dizendo isso. Os meus inimigos têm crescido, são muitos, eles se levantam, eles não acreditam que Deus pode me ajudar, mas se Deus é por mim, quem será
contra mim, aleluias, né? Então a confiança de Davi não era uma confiança teórica, era algo que ele experimentava realmente na sua vida. Alguém dizer que confia em Deus é uma coisa, mas viver como quem se confia em Deus é outra coisa totalmente diferente. E o salmista vem mostrando aqui para a gente que essa declaração que ele fez, de que o Senhor era o seu escudo, né, de que o Senhor era aquele que estava com ele em todo o tempo, que essa declaração de confiança não era uma declaração vazia e nem mesmo superficial, era algo que dava norte para a sua vida, que dava rumo para a sua vida, apesar de todas as dificuldades que ele enfrentava, né? Por esse motivo ele disse: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa maravilhosa. Então ele vai expressar a sua confiança aqui em Deus, usando a figura de alguém que é capaz de deitar e dormir tranquilamente num acampamento de guerra, embora o inimigo tivesse ali ao seu redor. Na verdade, ele viveu literalmente, né, essa situação. Esse era o pano de fundo da vida de Davi naquele momento, né? Na boca de um incrédulo, essa ideia, gente, ela soa como uma imprudência, né? Você saber que os seus inimigos estão contra você, que o número de inimigos tem aumentado, e você num acampamento de guerra, deitar e dormir tranquilamente. E essa ideia se apresenta como um testemunho vivo do sustento e da proteção de Deus. Deus havia constituído Davi como rei de Israel. Foi o próprio Deus que mandou que Davi fosse ungido. E qualquer um que tentasse usurpar a posição de Davi, roubar o trono de Davi, roubar o reinado de Davi naquele momento, estava desprezando o propósito e a vontade de Deus. Estava querendo colocar a sua própria força acima da vontade de Deus. Por isso Davi diz que os seus adversários, eles não são meros desafetos que ele tinha, mas eram inimigos de Deus, né? Ele fala: Senhor, como tem crescido os números dos seus adversários, né? Que eram também adversários de Deus. E ele vai usar aqui também uma expressão muito interessante, porque ele fala assim: salva-me, Deus, levanta-te, fere os meus inimigos nos queixos, quebra os dentes dos meus inimigos. Quando ele fala em ferir no queixo, ele está se referindo a um golpe no rosto, que significava um sinal de humilhação. Quer dizer, humilha os meus inimigos para mim. Quando ele fala de quebrar os dentes, ele está se referindo aos seus inimigos como um bando de animais selvagens com seus dentes afiados e que precisavam ter os seus dentes quebrados para não ter assim, para diminuir assim a sua capacidade, a sua força de atacar e bocanhar aquele que era seu inimigo. Então Davi mostra isso para a gente, que Deus é escudo. Guarda isso no seu coração. Segundo, no versículo 4, acompanha aí: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Ele diz aqui que no momento de dor, de angústia, de crise, ele clamava ao Senhor. Olha que coisa linda, ele buscava ao Senhor, e ele sabia que haveria uma resposta da parte de Deus para o seu coração. Deus é o nosso escudo, e quando clamamos a esse Deus, Ele nos responde. Apesar das nossas aflições, dos nossos problemas, né, e dos problemas e das aflições que o salmista aqui enfrentava, o Senhor escuta a nossa oração, Ele ouve a nossa voz, e Ele ouve a oração daquele que teme a Deus e que ora com sinceridade no seu coração. Por isso ele não perdeu tempo. Ele foi praticar a oração, ele foi clamar a Deus, ele foi pedir a Deus que se levantasse. Deus, eu clamo, levanta-te, né? E ele não fala a Deus aqui de um modo irreverente, não, né? Ele não tenta de modo algum aqui reivindicar aquilo que ele está
tinha perdido, né? Mas ele simplesmente rasga o seu coração diante de Deus e ora de um modo sincero, fazendo para Deus um relato daquilo que estava acontecendo no dia a dia. Então, a oração de um coração que está esperando em Deus, ela move as mãos de Deus e o agir do Senhor. Quando se tem uma postura dessa, é muito mais provável que o Senhor se compadeça de nós, porque o Senhor, Ele olha para o coração aflito. A palavra de Deus diz que Deus tem boca e fala, tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, que os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor. Então tem muita gente que diz confiar em Deus, mas não fala com Deus em oração, não conversa com Deus. Então a prática da oração contínua, perseverante, sem desistir, é um sinais de que alguém realmente possui uma fé verdadeira, uma confiança verdadeira no Senhor. Como alguém pode crer verdadeiramente em Deus e não buscar em Deus o socorro, e não clamar a Deus nos seus momentos de dificuldades, em não clamar a Deus diante das adversidades, em não se derramar diante de Deus nos momentos em que Ele tem a agradecer? Isso não faz sentido algum, né? E embora Davi desfrutasse aqui de uma paz e uma tranquilidade mental, e estivesse, né, num estado de ânimo, né, que levava ele a crer que os 10 milhares de homens, ele diz isso, né, ele fala assim: não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Embora ele tivesse com essa paz, com essa certeza, com essa confiança, ainda assim ele não negligenciou a oração. Ele não deixou de orar. E às vezes nós nos sentimos tão seguros que parece que nada de mal pode nos acontecer, que nada virá sobre nós, que nada vai nos atingir. Mas a verdade é que todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Nós não sabemos o que pode nos acontecer essa noite ou no dia de amanhã. De repente, tudo pode mudar, não é assim? Uma grande dor pode nos atingir, porque assim é a vida do homem. A minha vida, a sua vida, ela é assim. Nós não sabemos o que vem pela frente. E muitas vezes o Senhor permite tais situações para nos lapidar, nos dar forma, conforme a imagem e semelhança do Senhor. O Senhor nos molda no meio das situações, no meio dos sofrimentos. Mas é evidente que muitas vezes nós sofremos como mera consequência dos nossos atos imprudentes e das escolhas erradas que nós fazemos. Então, de tudo o que pode ocorrer, a atitude mais sábia que deve partir de nós será sempre colocar diante de Deus, primeiramente, a nossa oração. Rasgar a nossa alma diante de Deus e conversar com Ele. Então, depois de ter no coração a certeza de que Deus é escudo, de que Ele ouve e responde às orações, Ele fala: eu deito e durmo, e vou acordar porque é o Senhor que me sustenta. Interessante é que quando nós estamos aflitos, não é? Nós temos dificuldades em pegar no sono, em dormir e dormir tranquilos. Mas durante uma crise, o sono pode não vir com facilidade. Ficar difícil de dormir quando você está enfrentando um problema, uma dificuldade, uma ansiedade muito grande. Isso nos faz perder o sono. Mas Davi é tomado aqui pelo temor, não é? Ele não é tomado por esse temor, por essa angústia tal que tira o sono, que rouba a paz, não é? Ele tem a certeza no seu coração de que Deus está presente com ele. Aconteça o que acontecer, meus irmãos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor e a dormir em paz
no eterno Deus, confiando naquele que é o Deus eterno. Davi entra num estado de descanso aqui, porque ele confia no Senhor. No Salmo 4, olha aí na sua Bíblia, diz assim também no versículo 8, Davi também falando: em paz me deito e pego no sono, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Então isso fazia parte da vida de Davi em momentos, em situações diferentes, né? É bem mais fácil dormir bem quando nós temos a plena certeza de que Deus está no controle de todas as situações. Deus tem o controle de tudo. E tem coisa que não cabe a nós resolver, não está nas nossas mãos o poder de resolver. Então vamos deitar, vamos confiar, vamos dormir, né? Deitei e dormi, eu acho isso aqui tão lindo. Eu deitei e dormi. Para mim isso ele usa assim uma maneira poética de descrever um estado de segurança pleno em Deus. Só uma pessoa que se sente plenamente segura é capaz de dormir tranquila, sem pensamentos que perturbem. Então, eu deitei e dormi. E ele vai descrever aqui um dormir doce, confiante e um acordar feliz. Acordei porque o Senhor me sustentou. Glória a Deus por esse dia. Deus me sustentou essa noite. Eu estou de pé, não é? Eu estou de pé. O Senhor me fez dormir em segurança. Então isso aqui mostra duas coisas que devem ser apreciadas. O Senhor é o meu escudo, né? O Senhor é aquele que me sustenta, nele está a minha confiança, e o Senhor é aquele que mantém a minha alma. E também no versículo 8, ele diz o seguinte: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Davi, ele reconhece aqui que o Senhor é o grande Salvador. Ele caminha aqui para o final do Salmo, afirmando que ele não tem medo dos milhares de pessoas que se puseram contra ele. Por quê? Por que ele não tem medo? Porque ele se recorre a Deus, e ele pede a Deus que o salve. Ele diz: Deus é o meu Deus, né? Ele está comigo. A salvação vem do Senhor, a salvação vem de Deus, né? E é dele que vem a bênção, e é dele que vem a vitória. E Absalão, ele veio a perecer diante do rei Davi. Ele foi derrotado em batalha, ele não alcançou a vitória, porque Deus preservou a vida de Davi. Deus foi o escudo, Deus foi a proteção, foi a confiança. A salvação veio de Deus para Davi. Saibamos dessa verdade: Deus é o nosso Salvador. Ele nos arranca lá das trevas, ele nos tira lá do reino das trevas e nos leva para o reino do Filho e do seu amor. Ele nos livra da morte, ele nos protege sempre. É isso que Deus faz, e é pela maravilhosa graça de Deus que a bênção dele é derramada sobre nós manhã após manhã. Glória a Deus por isso. Então ele termina o salmo aqui no versículo 8 com uma declaração direta da soberania de Deus. Ele fala mesmo: do Senhor é a salvação, e sobre o povo do Senhor é a sua bênção. Você é povo do Senhor? Amém. A bênção do Senhor, ele está sobre a sua vida. Ele sabia que a eficácia da oração não estava no poder das suas palavras, mas no poder do Deus que governa soberanamente sobre todas as coisas, que controla todas as coisas. Por isso essa conclusão final de Davi aqui no Salmo 3, né, não se restringia somente uma libertação temporal naquele momento contra aqueles inimigos que tinham se levantado a mando de Salomão, confiados em Absalão. Mas ele testemunha também aqui acerca de uma libertação eterna. É do Senhor, meus irmãos, que vem a nossa salvação. É do Senhor que vem a nossa vida eterna. É do Senhor que vem a maior bênção que um homem pode
que o homem precisa, que é a vida eterna ao lado do Senhor. Então, tudo que Davi estava passando estava dentro dos propósitos divinos. Deus não tinha fechado os olhos àquela situação. E com certeza não foi fácil para ele enfrentar toda aquela dificuldade, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele era um homem que tinha experiências com Deus. E também nós, igualmente, podemos às vezes não compreender aquilo que está acontecendo conosco, não entender aquilo que Deus está fazendo ou aquilo que Deus vai fazer, Mas o salmista, ele diz aqui para nós, o mesmo que Romanos capítulo 8, Paulo diz lá, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá em Romanos 8, 28. E lá em Romanos 8, 35, 37 também diz assim, quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais do